Você é daqueles que dorme mais Sim. cedo e acorda mais cedo? Ou vai dormir bem tarde, mas acorda muito tarde? Vamos entender como é que funciona o nosso relógio biológico e quais fatores influenciam esse ciclo de 24 horas? Pois é, mas para isso eu trouxe um convidado especial. Dr. Israel Pompeu, médico especialista em medicina do sono e foi meu professor de residência. Então é uma honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer sempre falar sobre sono, né? Ainda mais sobre esse tema que é tão importante e muita gente desconhece, né? Exatamente. Curiosamente, né? E é um tema que tem muito impacto no nosso dia a dia. Exatamente. Então, vamos explicar para quem está em casa primeiro como é que funciona esse relógio. Quais são as estruturas do nosso corpo que funciona para que a gente durma e acorde nas 24 horas e quais fatores também externos influenciam nesse relógio, que a gente chama de ciclo circadiano. Isso. Bom, o conceito do relógio biológico é um formato, né, bem didático para a gente entender justamente essa coisa do nosso ritmo, né, do nosso ritmo do dia a dia. Né? E o ciclo circadiano, né, como o próprio nome diz, circadiano, quer dizer cerca de um dia. Né? E dentre os fenômenos biológicos que nós vivenciamos, né, com o nosso organismo, está o sono. Então, o ciclo sono-vigília, ele é um ciclo circadiano, né, um tipo de ritmo circadiano. Tá? E existem vários mecanismos dentro do nosso organismo que acabam determinando esse ritmo, né, fazendo com que nós tenhamos uma hora mais propícia para a gente dormir e uma hora mais propícia para a gente ficar acordado. Tá? Só que esse relógio biológico ele vai muito além do sono e da vigília. Tá? Ele acaba respondendo também por tudo que a gente faz, por todas as nossas reações no organismo. Por exemplo, a gente vai determinar a hora que a gente vai sentir fome, a hora que a gente tem vontade de ir no banheiro, né? A hora que a gente está mais disposto a fazer uma atividade física ou a trabalhar. E essa figura aqui ilustra bem, né, essas tendências que nós temos, né, a partir desse ciclo. Né, começando aqui pela noite, né, que é quando o dia começa a escurecer, o nosso cérebro, né, especialmente a glândula pineal, uma parte do nosso encéfalo, né, ele vai começar a secretar melatonina, a famosa melatonina. A famosa, aquele hormônio do sono que eu sempre coloco para vocês aqui no quadro, então produzido por essa glândula que vai começar a produzir mais ou menos que horas, Israel? Mais ou menos, ciclo? Isso, mais ou menos ali no final da tarde, começo da noite, entre 19 e 20 horas, mais ou menos. Ótimo. Tá? E isso tudo acaba sendo determinado pela captação de luz pelo núcleo supraquiasmático que a gente vê aqui, né? A gente vê aqui nessa figura, a localização. Né? A partir da ativação ou inativação desse núcleo, é que mensagens vão ser enviadas para determinar a liberação da melatonina. Tá? Então, quem capta a luz, né, é o núcleo supraquiasmático e a ausência dessa luz é que vai determinar a liberação da melatonina pela glândula pineal. Israel, só uma adenda, é por isso que a gente fala tanto, né, da questão da luz no sono. Quando essa luz incide lá na retina, vai lá nesse núcleo que o doutor Israel está colocando e inibe a produção da melatonina, não é? Isso Quando aí. vai baixando as luzes, essa melatonina é produzida. Então, tem muita relação com a luz que chega aqui, ó, nos nossos olhos, que vai lá para o cérebro, não é isso? Perfeito. Ok. Então, veja como a luz é importante, né? Ele acaba sendo o principal marcador, né, nesse ritmo, nesse relógio. Né? Ele é que vai dar o start, né, muitas vezes. Então, nós temos a melatonina liberada, que vai ajudar, né? É uma das peças que fundamentam o processo do sono. E a gente acorda com a liberação do cortisol, a gente vai ter uma figura aqui mais adiante, né? Veja que existe essa alternância, né, entre a liberação da melatonina, né, e a liberação do cortisol. Cortisol é o famoso hormônio do estresse, mas não só isso, não é? Exatamente. É como se fosse um estimulante, né? Para você acordar, né? Você acorda com ele, com o cortisol, e vai dormir com a melatonina. Então, exatamente. É como esse gráfico coloca, né? Isso, né? No momento do dia, a gente vê que tem uma predominância da liberação do cortisol, né? E começa a ser liberada realmente de madrugada, né? O que vai dar o start para o nosso despertar. E à medida que o tempo vai passando, a cortisol vai caindo e a melatonina, então, começa a ser liberada, né? A partir da falta da luz, né? Do anoitecer, né? Quando o sol começa a se pôr. Então, é isso que a gente vai regulando esse ritmo, né? Esse ciclo. Exatamente. Ele coloca aqui 2 hormônios, né? Mas é importante falar que outros hormônios têm hora para serem produzidos.
O hormônio do crescimento, hormônios da fome, da inibição da fome, não é isso? Exatamente. Então, esse processo, na verdade, é muito mais complexo. Tá? Está tornando aqui a coisa bem mais simples, mais didática para vocês entenderem melhor, certo? Mas a partir desses sinais, né, tanto externos como internos, é que o nosso organismo vai se regular liberando hormônios, né, como o GH, o hormônio do crescimento, que ele é liberado durante o sono, né, e sem falar de vários outros hormônios que vão determinar essas outras funções biológicas que nós temos, né, a fome, a questão da disposição, do ânimo, né, da movimentação intestinal, inclusive, né, acaba sendo influenciado. Ô Israel, agora vamos falar um pouquinho dos transtornos dessa fase do sono. Então, assim, tem gente que naturalmente vai dormir mais cedo e acorda mais cedo. Tem senhorzinho que diz assim, doutora, 6 horas eu já estou dormindo, mas acordo 2 da manhã, então eu estou com insônia. É o conceito deles. Muito comum. Tem pessoas que vai dormir muito tarde, mas acordam muito tarde. O tempo de sono até que foi adequado, mas elas se colocam como não estão dormindo bem. Isso está correto ou está errado o pensamento de quem se coloca dessa forma? Então, essa cena é muito comum no consultório, tá? Tem muitos idosos que chegam, né, com essa queixa de insônia, né, dizendo que não estão conseguindo dormir em determinado horário, quando, na verdade, pode ser que eles não estejam seguindo o relógio biológico deles, né? E por isso que é tão importante a gente reconhecer como é o nosso relógio, tá? Então, você, telespectador, você sabe qual é o seu cronotipo, né? Esse conceito parece novo, mas faz parte da nossa biologia, né? O que é cronotipo? É o que seria a nossa característica de sono de vigília, né? Nosso ritmo mais, digamos, mais compatível. Por exemplo, tem pessoas que são mais matutinas, né? Que são aquelas que dormem mais cedo e acordem mais cedo, e aquelas que dormem mais tarde e acordem mais tarde, né? Que são os vespertinos. E existe uma parte da população que a gente classifica como intermediária, que é a maior parte da população, certo? Então, eu diria que em torno de 50% a 60% da população é intermediário, tem um relógio intermediário, e os outros % são distribuídos entre os matutinos e os vespertinos. Tá? Então, as pessoas que são mais vespertinas, que vão ter uma tendência natural a dormir mais tarde e acordar mais tarde, eles não vão conseguir, ou vão ter uma dificuldade muito grande para adormecer mais cedo. Tá? Eles vão para a cama 10 da noite, 9 da noite, e não conseguem adormecer porque eles são vespertinos. Eles têm um relógio biológico ajustado para dormir mais tarde e acordar mais tarde. Da mesma forma, né, o raciocínio inverso em relação aos matutinos. Muitas vezes eles acordam muito cedo, acordam 4 da manhã, 4h30 da manhã. Ô Israel, mas essas pessoas passam a ter um certo problema. Por exemplo, quem é vespertino vai dormir mais tarde, acorda mais tarde, mas de repente arruma um trabalho que é 7 horas da manhã. E aí? Sua fisiologia, né, o que é compatível com você é dormir mais tarde e acordar mais tarde. Mas você não pode, precisa trabalhar. E o que é que você faz no consultório para isso? Pois é, é quando a gente entra na questão dos transtornos, né, de avanço de fase e atraso de fase. O avanço de fase é como se fosse o matutino extremo, né, o paciente que dorme muito cedo e acorda muito cedo. E o transtorno do atraso de fase é aquele vespertino extremo, é aquele que dorme muito tarde e acorda mais tarde ainda, né? Então, esses pacientes, eles, por conta desse ritmo biológico que eles têm intrínseco, né, acabam não se encaixando na rotina, né, que é determinada pelo trabalho, ou até pela escola, ou pela dinâmica da casa, inclusive. E é um desafio muito grande, porque a sociedade, né, como está hoje no mundo, ela acaba impedindo, né, a pessoa seguir o seu ritmo. Então, realmente é tentar equilibrar, né, as tendências internas e o que o ambiente determina. Então, você vai ajustar junto com o paciente tratamento, muitas vezes medicamentoso, né, que pode entrar a melatonina, quanto também mudanças de hábito. Agora, o nosso tempinho está curto, Israel, e aí eu queria também falar sobre o jet lag. Aquela coisa de você viajar e mudar o fuso. Quais as dicas que você daria às pessoas que viajam e aí passa a adiantar muitas horas do dia ou atrasar muitas horas do dia? O que é que você pode dizer para aquelas pessoas que viajam se adaptar melhor nos fusos em que estão? Pois é. Bom, esse aqui é o que eu chamo de real perrengue chique, né? É um problema que as pessoas que viajam longas distâncias, né, acabam tendo, justamente por desincronizar esse ritmo, né, o ritmo interno com o ritmo externo. Então, a pessoa que está com a cabeça ali, como se fosse de manhã, de repente ele está num lugar que está de noite.
Então, é óbvio que o organismo vai estranhar e a pessoa vai sentir sintomas muito importantes às vezes. Para tentar atenuar, né, tentar sincronizar, alinhar o relógio biológico interno com o relógio do ambiente, né, o horário do ambiente que ele está, a gente tenta, existem várias estratégias, isso é muito individual, né? Depende muito do lugar para onde a pessoa está indo, quantos fusos horários, né, essa pessoa vai cruzar. Mas se você pudesse eleger assim, 2 estratégias gerais para dizer para quem está em casa. Já para tentar antecipar a rotina que teria num destino, né? Adiantar de repente meia hora, né, na hora de dormir ou atrasar, depende muito do lugar para onde está indo. Meia hora ou 1 hora por semana, de repente. E a segunda? Evitar privação de sono, né? Tentar evitar ficar sem dormir. Se hidratar é importante. E a melatonina também é algo que pode ajudar. Aliás, a melatonina, exatamente, ela tem uso, tem importância justamente aqui. Tá? Não é na insônia. Tá? Olha só, gente, não é na insônia. A melatonina tem indicação nesses transtornos de fase do sono e no jet lag. Gente, eu queria muito ficar e conversar, porque esse tema é muito amplo, né? Antes de terminar, eu quero saber o seguinte. Parabéns, viu? Muito legal o tema, Legal, doutora sempre né? trazendo Dá uma convidados aula. especiais, dando aula. Essa melatonina, a gente pode comprar ela na farmácia ou tem que ser aquela que para fazer? Melatonina daria um programa inteiro para falar aqui. E é uma coisa que está muito em voga mesmo, né? Sendo bastante discutida. Na verdade, a melatonina ela é tão pouco... não vou dizer que ela é pouco estudada, mas ela é pouco padronizada, digamos assim, em termos de uso, em termos de formulação, que é difícil determinar que dose que a pessoa precisa, que horário que tem que tomar, qual é a formulação que seria mais correta. Mas o fato é que muita gente abusa da melatonina como se fosse um indutor de sono. E, na verdade, não é. Ele é um regulador de ritmo. Regulador de ritmo, não é feito para insônia, então. Não. Mas eu sei que você vai falar, não dá para aconselhar, tem que fazer consulta, mas eu posso comprar melatonina na farmácia? Vai fazer efeito para mim? Ou você acha que é melhor procurar? Se a ideia é regular o ritmo, pode fazer efeito, mas sim. Não para insônia, no caso. Isso. Para regular o ritmo, para trazer, né? Vamos regular o nosso ritmo.